Olá, tudo bem? Espero que você esteja tendo uma semana abençoada, que esteja tudo bem com você, com a sua família, que você esteja em paz. E eu queria te fazer uma perguntinha. Quantas horas você trabalha por dia? 8, 10, 12, 14 horas? Tem gente que trabalha até 14 horas por dia. Mas essa hora que você dedica é em função de uma atividade ou é em troca de um salário? E por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque hoje o tema é trabalho versus serviço, é o tema do vídeo de hoje. E aí o seguinte, se você parar para analisar, existe, eu acho que a gente acaba falando muito sobre trabalho, serviço, eu vou para o meu trabalho, eu vou para o meu serviço. Usamos muito essa didática, né, essas palavras no dia e às vezes a gente acaba passando um pouquinho a questão de entender. Né? Até pela definição de dicionário, trabalho é a dedicação para uma atividade, né? E serviço é uma relação de troca. E por que a gente tem que ter assim, esse tema com um pouco mais de cuidado? Porque a gente encontra várias frases na Bíblia que falam a respeito de servir a Deus. E o servir a Deus não pode ser no sentido de serviço, né? Porque quando Deus coloca o homem, o Adão lá no jardim, né? No versículo lá de Gênesis 2,15, diz assim: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Lavar e guardar no sentido de cuidar do jardim. Então, é instituído ali o trabalho. Mas o serviço é instituído por Deus também. Só que um pouquinho mais lá na frente, quando o homem, comerás do suor do seu trabalho, quando o homem é expulso do jardim do Éden. Então, assim, o serviço ele tem um caráter de troca, né? O homem vai dedicar o suor do trabalho, né? do trabalho dele ali e ele vai receber, né? O fruto da terra. Mas aí a gente precisa de tomar cuidado, porque quando a gente está falando do serviço a Deus, não pode ser uma relação de troca em que eu executo um serviço para Deus, eu sirvo a Deus e espero algo em troca dele, porque é uma troca que não existe tamanho, porque Deus trabalha em conjunto e o serviço é realizado individualmente, né? Individualmente existe essa palavra, individualmente, porque quando se realiza um serviço, eu realizo um serviço para uma pessoa e essa pessoa vai me retornar o salário, né, que eu tive em função daquele serviço que eu realizei. Mas quando eu realizo um trabalho, é uma atividade em função de um conjunto. E Deus trabalha em função do conjunto, porque Ele trabalha em função de abençoar o homem. Porque não existe nenhuma relação de troca que seria possível entre nós e Deus. Né? Porque, vamos dizer assim, toda a troca que foi necessária foi a vida de Jesus dada por nós, né? Em benefício das nossas vidas. Jesus já veio e deu a vida por nós. Então, a única troca que seria possível ser realizada, né, para que nós possamos viver novamente, né, foi feita por Jesus. Então, tudo que nós realizamos é no sentido de trabalhar por completo na atividade que Deus entrega a nós em benefício de todo o conjunto e não na expectativa de ter um retorno em função do trabalho, porque aí a gente começa a entrar dentro de um caráter individual e o trabalho tem a ver com um conjunto, né? Muito mais a ver com aquilo que Deus trabalha em função de abençoar o homem como um conjunto inteiro, né? Então é um conceito que a gente precisa ter bem claro no sentido de servir e trabalhar,
porque aí o trabalho não fica ligado a uma atividade em específica, mas todas as atividades, porque é uma entrega por completo. E aí eu não estou trabalhando para Deus só em um momento, quando eu estou fazendo uma atividade específica. Por isso que Paulo fala a esse respeito, quando você estiver trabalhando, trabalhe como se fosse para o seu Senhor. Por quê? Porque toda a atividade que nós devemos realizar é em entrega completa a Deus. Né? No caráter cristão não deveria ter nenhuma outra atividade que nós deveríamos realizar sem que seja em completa entrega a Deus, mesmo que essa atividade seja em favor de uma outra pessoa, né? Então, acho que é esse entendimento que a gente precisa de estar atento, no sentido de entender trabalho e serviço. Serviço é uma relação de troca, trabalho é dedicar em função de atividade. Então fica com esse conceito aí, reflete a respeito disso quando estiver lendo a Bíblia, né? Fazendo suas leituras, se atenta a isso e tenta entender e absorver um pouco mais desse conhecimento, para que a gente possa crescer e se desenvolver mais no conhecimento pleno da Palavra de Deus. Tá bom? Que você tenha uma semana abençoada, tudo de bom para você, para sua família. Abraço, tchau, tchau, até o próximo vídeo.